Estamos de volta com o programa Família, recebendo hoje o pastor Silas Silva. Ele trabalha em comunidades também de dependentes químicos e ele é pastor da Igreja Batista. E nessa comunidade ele dá toda essa atenção às pessoas que o procuram. E estamos falando sobre os aspectos da dependência das drogas, uma vez que normalmente a família, um dos primeiros lugares que a família tende a buscar, quando não é o psicólogo, é o pastor, é o padre, e depois na rede social, que muitas vezes não dá todo esse acolhimento que a família buscaria, esse afeto, esse colo. E o pastor está dizendo muito sobre isso, dizendo o quanto é importante e que grande parte dessas pessoas que têm uma dificuldade, que buscam refúgio, buscam um preenchimento interior, é por falta desse olhar, por ter esse estreitamento já lá de baixo, nos primeiros vínculos, com pai, com mãe, com família. É isso que nós estamos falando no programa de hoje. Portanto, se você tem um dependente químico, não perca esperanças, porque o pastor está dando dicas de como solucionar esse problema. Portanto, entre em contato conosco através do e-mail programabc@netserviços.com.br, serviço sem o cedilha, ou pela nossa linha 11 9 78 36 84 36. Vamos continuar esse bate-papo gostoso? Então tá ótimo. Me diz uma coisa, você acha que é fácil largar as drogas? Não é fácil, é uma luta. A pessoa interessada, ela tem que realmente ter um interesse. Então, quando eu me deparo com uma situação, eu converso e explico. Não sou eu que vou te curar. Eu dou um exemplo muito clássico. Você está com uma enfermidade física, você vai ao médico. O médico te dá uma receita e um tratamento. Se você aplicar, você vai obter o êxito. Se não aplicar, você vai continuar na mesma. E pode até dizer, esse médico não presta, vou procurar outro. Então, eu dou o tratamento, eu dou o ensinamento, mas quem aplica é você. Então, às vezes, a pessoa se surpreende, porque ela acha que eu vou orar por ela e o problema dela vai embora e vai acabar. Na verdade, não é isso. Na verdade, a pessoa ela tem que ter uma opinião. Eu vou mudar essa história. Como que eu mudo? E eu te dou as dicas, o que você vai fazer para mudar. Um dos casos mais graves que eu peguei foi desse menino que eu relatei para você, que a mãe o abandonou. E eu disse isso para ele. Eu falei, se eu dissesse para você, e daqui de onde eu moro ao centro de Santo André, dá uns 3 quilômetros. Se eu dissesse para você, vai de joelho daqui no centro de Santo André e você nunca mais vai usar, você faria? Ele falou, eu faria. Eu falei, então aí eu vi disposição. Então, aquilo que eu disser para você fazer, você faz? Ele falou, eu faço. Eu falei, então você é a pessoa que vai mudar a tua história. Então, a pessoa ela tem que ter esse entendimento. Eu quero mudar. Porque eu já peguei casos que a pessoa não quer. Ela acha que eu vou resolver o problema dela. Na verdade, eu não resolvo. Eu instruo, eu ensino, eu mostro o que é, como resolver. Mas quem tem que fazer é ela. Então a pessoa tem que ter essa opinião. Não, eu vou fazer. Não adianta ela fazer corpo mole. Não adianta, não, eu vou ficar aqui, o pastor ora por mim e está tudo certo. Não, não está. Ela vai ter que seguir passo a passo, aplicar naquilo que a gente está ensinando, mas a disposição tem que ser dela. Então, essa é a luta. Uma coisa muito importante que você colocou é o que eu vejo da diferença dos tratamentos. A pessoa que busca o pastor e o padre, é muito importante ver essa diferença. Tem aqueles que buscam, por exemplo, o psicólogo, tem aqueles que vão na rede pública. Agora, por que uma pessoa procura, na sua opinião, o pastor ou o padre? Eu acho que... Para qualquer tratamento, sim, mas principalmente nesse da substância. Eu acredito pelo fato do lado espiritual. Então, o lado espiritual, na minha opinião e no entendimento de alguns, é uma força a mais. Então, essa força a mais, ela realmente vai ajudar. Então, eu acredito que a pessoa tem esse entendimento. Poxa, tem um tratamento, mas ainda tem uma coisa a mais. Tem o lado espiritual. Tem a espiritualidade onde nós vamos conseguir aí uma força. Então, eu acredito que o fato de procurar determinado... Mas por que o pastor e não o pai, a mãe, o tio, o avô, o psicólogo? Por que o pastor? Eu acredito que porque o pastor, ele já tem um histórico, ele já tem uma experiência, ele já tem um conhecimento. Então, o pai, a mãe, pais me procuram
e não sabe nem por onde começar, não sabe nem o que fazer. Então, quando aquele pastor lá, aquele padre, ou ele sabe lidar com a situação. Então, eu entendo dessa maneira, a pessoa, ela olha isso, ela fala, não, se a pessoa já tem uma experiência, ela tem muito mais capacidade do que eu. Por isso a procura do... Mas não é só isso. Tem uma coisa maior ainda por trás de tudo isso. Eu acredito que é Deus. Então, mas é dado a vocês... A vocação. Além da vocação, o povo, ele faz essa leitura. O padre está próximo de Deus. O pastor, eu não sou merecedor. Se você conversar com um adicto, no dia a dia eu ouço, mas por quê? O pastor abriu. Ele abriu falando. Ele disse que a última coisa que o homem faz é procurar a Deus. O homem não se vê merecedor de falar com Deus, mas o pastor é o representante. O que Jesus diz? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Sim. Então ele representa quem? Então essa palavra simbólica, dada na cultura, não tem mais o que apaga. O pastor, acabou. Bastou falar a palavra pastor, não precisa falar mais nada. Quem falou foi Jesus. Segura a bronca de Jesus. Então ninguém precisa falar. Já está imantado. É como um ímã. Esse poder que vocês têm, independente do conhecimento. Você não precisa ter nenhum conhecimento. E o que me garante a minha recuperação é a minha fé. Não necessariamente no que você vai falar. E o povo os vê com essa forma. Todas as pessoas, quando eu converso no dia a dia com o adicto, eu falo, mas o programa é um programa espiritual. Você não fala do espiritual. Por quê? Ah, porque eu tenho vergonha. Assim como você falou do garoto, eu tenho vergonha de falar o que eu fiz. Eu não sou merecedor nem de falar. Agora imagina para Deus. Então, buscam a Deus e às vezes nem o tratamento alopático, homeopático e nem como profissional vai fazer o efeito, porque o que remove é a fé. É aquilo no que eu acredito, não naquilo que eu não acredito. Justamente. Então, para vocês, a pessoa já vem acreditando. É aquilo que nós falamos daquela a medicação, que na realidade você dá às vezes uma pastilha de água com açúcar, mas quem deu foi o pastor. Você entendeu? A simbologia, a força que vocês têm. Agora, agora, com o conhecimento, é muito melhor. Ah, claro. Você já ouviu falar no curso que o governo propicia, o Fé na Prevenção? Sim. Então, está novamente rodando. Se você não fez, é importante você fazer, porque o conhecimento que eles trazem científico, junto com a parte instrumental, e principalmente vocês têm esse lado, a fé. O lado espiritual é uma ferramenta muito boa, funciona bem, mas a gente precisa conhecer a ciência. Eu leio livros, eu busco informações, eu assisto documentários, eu vou atrás de informações para agregar o conhecimento. Há casos que é muito comum, a pessoa ela é tomada por ansiedade. A ansiedade parece que é uma coisa presente ali em todos, é uma coisa... Então, poxa, o que trata a ansiedade? Eu vou buscar o que trata a ansiedade. Bom, existe um profissional chamado psiquiatra que ele dá o tratamento para a ansiedade. Se você precisar de um psicólogo, visite, vai lá, conversa, para você tratar essa ansiedade, porque a ansiedade ela leva a pessoa a buscar tais coisas. Então, se você trata a ansiedade com medicamentos, isso vai amenizar, isso vai ajudar. Então, tudo aquilo que a gente vai adquirindo de conhecimento vai se tornando uma ferramenta. E, lógico, a participação da família, né, que é muito importante. Então, já que estamos falando de certos elementos que propiciam um alívio da tensão, no caso do sujeito que utiliza alguma substância, como que você vê esse processo para ele fazer esse desmame das drogas, para ele largar? Quais esses procedimentos, essa estrutura acolhedora e esses fatores protecionistas, como você os colocaria para facilitar essa pessoa se desprender? Então, eu colocaria da seguinte forma, aquilo que eu vim comentando acerca da parte emocional. É o primeiro passo a ser tratado. O lado emocional, abrir o coração, contar que dor que você sente, aonde está a ferida, o que foi que aconteceu, contar todo o processo e se dispor a perdoar. Esse é uma coisa fundamental. Sem dúvida. Né, para a pessoa dar os primeiros passos e colocar uma opinião. Eu vou fazer. É para fazer isso? Então eu vou fazer. Você imagina uma pessoa
que nem eu visitei uma casa de recuperação uma vez e fui convidado para dar uma palestra lá. E eu fui, dei a palestra, deveria ter em torno de uns 25 internos. Quando terminou, 5 me procuraram. E ali estendeu um pouco a conversa. Depois saíram 4 e permaneceu 1. E esse 1 chegou para mim e falou, então aquilo que você falou, o processo meu de cura é só isso? Eu falei, se você acha que é só, maravilha, é só isso. E qual que é o seu só isso? Ele falou, eu tenho uma mágoa muito forte do meu pai. Eu falei, então você está disposto, quer perdoar? Ele falou, eu quero. Só que o meu pai me abandonou quando eu era menino. Eu não conheço nem o rosto dele, nunca vi. E eu nem sei onde meu pai anda. Eu falei, você acredita em Deus? Ele falou, eu acredito. Eu falei, então eu quero liberar uma palavra profética para você aqui, que teu pai vai vir aqui na casa de recuperação e você vai se reconciliar com ele e pedir perdão a ele, pelo sentimento que você guarda. Você faria? Ele falou, eu faço. Eu passei uns 2, 3 meses, aí voltei lá. O dia que eu voltei, esse rapaz me viu de longe. Viu de longe, ele veio correndo e pulou e me abraçou, me agradecendo. Ele falou, nossa, pastor, você não vai acreditar. Eu falei, o que foi que aconteceu? Meu pai. Ele falou, meu pai apareceu aqui, cara. Eu falei, você está brincando? Ele falou, é verdade. Eu falei, o que você fez? Não, cara, eu abracei ele, beijei ele, aquilo que você me ensinou, que ele também é vítima, eu pedi perdão a ele, estou feliz da vida. Eu falei, se você fez, eu acredito, cara, que o problema já se foi. Você não é mais uma pessoa escrava, você é livre agora. O que te prendia era esse sentimento. Um orgulho, né? O orgulho. De ambas as partes. Isso, a pessoa segura aquela coisa como eu vou ostentar isso porque me fez e eu não perdoo, não vou perdoar porque me maltratou. Então as pessoas têm esse conceito. Não, eu vou. Como se ela segurasse aquele sentimento ruim, prejudicasse o outro. A mágoa, ela traz uma sensação de vingança, um desejo de vingança. Sem dúvida. Então a pessoa guarda aquele sentimento como se aquilo trouxesse uma vingança e prejudicasse o outro. Na verdade, a pessoa ela se prejudica. É a própria pessoa. É a própria pessoa. Ela que carrega ela o está fardo. se envenenando. Ela que fica presa, porque se você pegar no Evangelho, escrito por Mateus, no capítulo 18, ele relata lá acerca do perdão, o que Jesus falou acerca do perdão. Se porventura você não perdoar o teu irmão do fundo do teu coração, o meu pai te entrega na mão do atormentador e ficará preso até que perdoe o teu irmão. Então, trocando em miúdos, a pessoa que não perdoa, ela fica presa. Uma área da vida dela vai ficar presa. Eu já peguei casos de depressão, de alcoolismo, de uma série de coisas, tudo ligado à mágoa. Tudo ligado à mágoa. E tem aquela que endurece o coração e fala, não, eu não vou perdoar, não faço questão nenhuma de perdoar. Bom, então, já daqui para frente, eu vou parar, porque se você não predispõe a fazer algo, como é que eu posso lhe ajudar? Quem tem que fazer é você, então, você não quer fazer, não sou eu que vou fazer. E eu falo isso com propriedade, porque eu sou de uma família, a minha família é um pouquinho grande. Nós somos em 12 irmãos da mesma família. Teve alguns que conheceram drogas e álcool, conheceram, passaram, casaram e foram embora. E eu conheci e parei. Eu fui o único na minha casa, na minha família, que tive caso de droga e de álcool. E quando eu me converti, eu fui buscar em Deus. Por que só eu era daquele jeito e meus irmãos não? O que acontece? Que até então a minha ideia era assim, será que existe um sorteio? Esse sim, esse não, esse vai, esse não vai. Eu imaginava dessa maneira. Por que acontece? Então eu comecei a orar e buscar em Deus e falar com Deus, e um dia Deus me deu uma resposta. Aconteceu isso com você porque você não perdoa. E se você não perdoar, que você não perdoou ainda, você vai voltar a ficar preso. Falei, de maneira nenhuma. Então eu me propus a orar e buscar em Deus para Deus me ajudar. E eu queria perdoar, porém eu não conseguia. Então existe esse fator, que às vezes a pessoa ela não quer perdoar mesmo. Tem aquela que quer, mas ela não consegue. Então aí entra uma ajuda, entra uma oração, uma orientação. Eu, no meu caso, não teve ninguém ministrando na minha vida. Isso, eu digo, foi o próprio Deus me dando entendimento. Eu orei, busquei e perdoei a pessoa de quem eu tinha mágoa e sou livre faz 14 anos, graças a Deus. Parabéns. Assim, você vê a droga como uma dependência física, psíquica? De que jeito que você vê a droga? Por exemplo, a gente sabe que muitas vezes o cigarro não é somente a dependência física, é muito mais de início, principalmente a psicológica. A pessoa não sabe onde ficar, se sente isolada, então ela, com o cigarro ela se sente uma companhia, acompanhada, preenche. Então muitos começam por uma dependência psicológica, não é? Depois... Como é que você vê a dependência? Somente física ou outros setores mais? Eu acredito que vem a dependência física também, porém,
o que se agrava mais é a dependência psicológica. O psicológico, para mim, é a parte que tem o maior peso, até por relatos mesmo. Um rapaz uma vez disse para mim, falou, pastor, eu uso drogas porque quando eu estou sob efeito, cara, eu me sinto uma pessoa feliz, aliviada. Aqueles pensamentos que me perturbam, eles vão embora. Nossa, eu fico numa paz tão grande, e só que depois que passa o efeito, aí vem a deprê, né? A famosa deprê, vem a noia. E aí eu tenho vontade de morrer, eu tenho vontade, aí busca a droga de novo. Então, por isso eu entendo que a parte psicológica é uma parte que ela fica muito escravizada, sofre demais, o psicológico. Também vejo assim, normalmente começa a dependência, é muito mais psicológica do que física. No decorrer desse processo que vai existir, vamos dizer, a tolerância, que vai desenvolver, e aí vai se instalar muito mais a necessidade de perpetuar o prazer físico. Mas normalmente a dependência é psicológica, sim, por deturbação de uma... da deformação do meu entendimento. E aí geram sentimentos. Sim. E os sentimentos vão ser aliviados com substâncias. Justamente. Sentimento de revolta, sentimento de abandono, tudo aquele sentimento que ele tem momentaneamente. Uma vez, assim, eu aprendi coisas por onde passei, vivi experiências, até uma vez numa delegacia, eu fui fazer uma ocorrência por causa de uma bolsa de ferramenta que sumiu, e achei uma revista lá falando de dependências e uma série de fatores, uma série de informações para mim. E eu estava dentro de uma empresa uma vez, e conversando com um rapaz, de repente esse rapaz saiu. Aí um outro se aproximou e perguntou para mim, você é pastor mesmo ou o rapaz estava brincando com você? Eu falei, não, eu sou. Ele falou, então você pode me ajudar, aquilo que você disse é referência. É referência. Ele falou, então você pode me ajudar. Falei, vamos lá, em que eu posso te ajudar? Uma coisa eu digo para você que eu não tenho dinheiro. Ele falou, não, é assim. Aí ele olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém perto, ele falou, sabe o que é? Eu já estou indo para a igreja faz 8 meses e eu quero me batizar. O batismo liberta? Aí eu falei, não, o batismo não liberta. E expliquei para ele o que era o batismo. Eu falei, mas você pode dizer para mim do que é que você quer ser liberto? Ele falou, olha, eu tenho mais de 10 anos que eu fumo maconha. E eu estou na igreja e eu continuo fumando. Eu falei, você quer se ver livre disso? Ele falou, eu quero. Eu falei, se eu te der uma receita, você aplica? Ele falou, aplico. Eu falei, então vamos lá. Você já possuiu droga ou possuiu arma? Não. Nunca matou ninguém, nunca roubou ninguém? Não. Você bebe, fuma? Não, é só maconha. Você é um cara violento? Não, não sou. Então, fui fazendo ali aquele interrogatório para ter um diagnóstico dele. Falei, então, eu não lembro nem o nome do rapaz. Eu falei para ele, o seu caso está muito fácil de resolver. O teu caso, sem conhecer a vida dele, de acordo com a experiência, eu falei, o teu caso é só uma carência afetiva. Você tem uma carência, essa carência, o teu psicológico está fazendo você buscar na maconha que ela está preenchendo isso. Então, você precisa ter esse entendimento para você orar, falar com Deus, para Deus preencher essa carência com o amor de Deus, para essa vontade de usar maconha ir embora. Conta a tua história para mim, como é que é o relacionamento com a mãe? Ele falou, com minha mãe é super mãe. Falei, teu pai? Ele falou, não conheço, não sei do meu pai. Ele largou da minha mãe ainda no namoro, minha mãe grávida, ele largou, foi embora, nunca mais voltou. Falei, você sente falta do seu pai? Ele falou, não. Falei, tem certeza? Tem. Tá bom. Falei, como é que é o dia dos pais para você? Ele falou, tranquilo, normal. Falei, final de ano, Natal, Ano Novo? Ele falou, normal também. Aí eu percebi, está endurecendo o coração, aí desse jeito fica difícil. Mas aí eu fui ali com conversas, vai daqui, vai dali, até que eu perguntei para ele assim, falei, vem cá, seja sincero com você mesmo, não tem um momento da sua vida, um dia do ano, do mês, alguma coisa que esteja relacionado a teu pai e que você não goste de lembrar? Ou quando você lembra te traz um desconforto? Aí ele abaixou a cabeça, aí eu percebi que aquilo mexeu com ele, ele abaixou a cabeça. Quando ele levantou a cabeça, já estava com os olhos cheios de lágrimas. E eu falei para ele, abre o seu coração para mim, confia em mim, eu só quero te ajudar. Aí ele falou, olha, eu nunca falei disso para ninguém. Isso é um detalhe. A maioria deles, eu nunca falei disso. É uma ferida que eles guardam, esconde dentro dele e ninguém sabe. Eu falei, então, abençoado, eu uso muito esse termo, então abençoado, eu gostaria de ser a primeira pessoa a saber. Ele falou, olha, eu não sei porquê, mas eu confiei em você, confio em você e eu vou falar para você. Ele falou, não gosto do meu aniversário. Eu falei, por quê? Ele falou, a minha família faz festa, dá bolo, dá churrasco, me dão presentes bons.
Aí ele olhou para um lado, olhou para o outro, viu que não tinha ninguém, aí ele resolveu se abrir. Ele falou, mas sabe o que eu queria no dia do meu aniversário? E aí ele já despencou no choro. Ele falou, eu queria um abraço do meu pai, cara. Cadê meu pai? Por que ele não aparece para me dar um abraço? Aí depois que ele se acalmou, eu falei, você entendeu? O que leva você a buscar a maconha? É o refúgio. A maconha entrou no lugar da ausência do teu pai. Para você está fácil, você já está indo na igreja, aprendeu a orar, agora você vai orar e falar com Deus. Deus, preencha esse vazio que ficou da ausência do meu pai com o seu amor, que é muito maior do que o amor humano, para que eu não vá me refugiar ou buscar na maconha de novo. Aí ele foi mais um que falou, mas é só isso? Eu falei, é só isso. Se você tiver a disposição de fazer isso, rapidinho você vai estar curado. Alguns dias depois eu saí da empresa, perdi o contato, mas eu creio que esse rapaz nunca mais vai usar. Eu acredito que esse pegou a receita e aplicou e está livre, em nome de Jesus. Tem muitas pessoas que realmente guardam essa frustração e buscam esse refúgio, sem sombra de dúvida. Tem muitos. E aquilo que eu disse para você, a pessoa que procura um pastor, ela está imantada, ela busca, ela quer ajuda. Aquilo que você disse logo de início, quem que levantando uma mão, pedindo uma ajuda, que realmente não está preocupado. Então, o fato de buscar, eu vejo assim, buscou alguém, ela tem já predisposição para fazer alguma coisa. E vocês têm ainda essa, vamos dizer, esse algo a mais, que são investidos desse sentimento que a pessoa deposita, que eles acreditam que vocês têm essa capacidade. Então, com um entendimento um pouco maior, quando se tem pastores, padres que entendam que não é só, muitas vezes, o lado da fé. Além do lado da fé, como você colocou, está muito ansioso, então vou procurar uma medicação, um ansiolítico, alguma coisa que diminua, que te ajuda, buscar uma sala de apoio, enfim, é por aí mesmo. Parabéns, a tua linha de raciocínio e de tratamento bate muito com a nossa visão da proteção afetiva. E a família, como você vê dentro dessa dinâmica com o dependente? Como é que você instrui? Eu instruo para a família o seguinte, primeiro, eu vou descobrir qual é o problema dele e eu vou relatar para você qual é o problema dele, mas vocês não toquem no assunto, porque é uma ferida. Se você mexer, os que estão próximos machuca demais. Então ele comenta comigo, mas com o de casa ele não fala, não consegue. É uma barreira muito grande. Então a família, você vai dar o apoio de que maneira? Ele ficou com uma deficiência na parte afetiva. Então tenta cobrir. Mãe, se você errou no passado, você pode ser mãe para ele. Está com 25 anos, só de idade e tamanho, porque a cabeça é de criança ainda. Tá? O sentimento da parte emocional dele é de uma criança. Então demonstra a ele afeto, demonstre carinho. É até interessante que uma vez eu, dentro de uma empresa também, não era um caso de dependência, mas um rapaz se aproximou de mim e colocou a mão na cabeça e falou, eu não sei mais o que é que eu faço com meu filho, eu vou arrebentar ele. Falei, calma, abençoado, mas o que está acontecendo? Ele falou, meu filho quebra tudo que é meu, cara. Tudo que é meu ele quebra. Já quebrou videogame, já quebrou celular, já quebrou o rádio do carro, já quebrou tudo. E uma hora eu vou quebrar ele. Eu falei, não, calma, vamos devagar, porque não é assim que se resolve as coisas. Aí fiz uma entrevista, ele tinha um filho, era o de 18 anos que estava dando trabalho para ele. Falei, para sua mulher dar trabalho? Ele falou, não, é só para mim. Você tem mais filhos? Tem um de, acho que era de 10 anos, eles tinham diferença de 8 anos de idade. O rapaz cristão também. Falei, há quanto tempo você é cristão? Ele falou, justamente a idade do mais novo. Falei, antes de você se converter, como era a sua vida? Ele falou, era bebedeira. Falei, eu vou tentar te explicar, vamos ver se você consegue. O mais velho, ele sente a sua falta, você não foi pai para ele. E hoje ele quebra as tuas coisas, era como se ele estivesse dizendo assim, pai, olha para mim pelo amor de Deus. É o que ele está querendo dizer. Ele cresceu de tamanho de idade, mas ele é uma criança. E ele vê você dando atenção ao pequeno. Ele falou, Silas, ele fica perturbando o pequeno o tempo todo. Sabe, ele bate, ele belisca o pequeno. Falei, por que ele faz isso? Porque você olha para o pequeno e você não olha para o grande. Aí ele falou, rapaz, mas como é que eu mudo essa história? Eu falei, quantas vezes você deu um beijo no rosto dele? Ele falou, filhão, você é uma bênção na minha vida.
Ele falou, nunca fiz. Eu falei, quantas vezes você tomou banho com ele? Não, nunca fiz. Quantas vezes você dormiu com ele no chão da sala? Ele falou, nunca fiz. Tá aí. Eu falei, você quer mudar essa história? Ele falou, eu quero. Eu falei, então aplica isso que eu estou te falando. Ele falou, Silas, eu já não sei mais o que fazer, eu não sabia mais o que fazer. Se você dissesse para mim, dá uma cabeçada nessa parede, eu dava, porque, cara, eu estou buscando tudo quanto é recurso, eu já cansei de orar e nada muda. Eu falei, então você aplica isso, dê atenção para esse menino para você ver se não vai mudar. Os dias se passaram e um dia eu me deparo com esse rapaz dentro do refeitório, era uma empresa muito grande, né? E ele pôs a bandeja, meu querido, o que você está fazendo aqui? Aí começou a beijar minha cabeça, eu até brinquei com ele, falou, calma, se controla, rapaz, que negócio que é isso aí? Senta e vamos conversar. Ele falou, Silas, a minha casa é outra, cara, parece que... Meu, de onde que você veio, cara? De onde que você veio? Fala para mim. Eu falei, eu vim da minha casa. Não, cara, foi Deus que te mandou. Eu falei, então que seja assim. Ele falou, Silas, o meu filho é outro. Eu falei, não. Você é outro pai. Sem dúvida. Tudo que ele queria é que você... Falei, você fez? Ele falou, Silas, eu fiz tudo, até com as vírgulas que você falou, eu apliquei. Ele falou, Silas, a minha casa é outra. Então eu conto essa experiência para as pessoas. Você quer ajudar a família, quer ajudar? Quer com o seu comportamento com relação ao filho. Mude afetivamente. Que gostoso. Pois é, telespectador. Nós tivemos aqui o pastor Silas Silva falando sobre assim, a dinâmica, a forma gostosa como ele trabalha a família, falando sobre os aspectos da dependência e principalmente o quanto é importante o afeto. Ele falou muito sobre o afeto, sobre o carinho, a dinâmica da família. Muitas vezes a família quer que o dependente muda. Ele está dizendo que não é por aí. Muitas vezes é a família que tem que mudar. E eu também vejo assim. Muda você para você ver se não começa a mudar seu dependente. Mas não é brigando, não é gritando, não é xingando, não é por aí. Ele falou só de amor, só de abrir o coração, dar o perdão, olhar olho no olho, e eu tenho certeza que as coisas vão mudar. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Foi muito bom a nossa conversa. E dizer para você, telespectador, que esse programa tem apoio da Instituição Cláudio Amâncio, do programa do Canal Voluntariado, daqui da NET Cidade, do amigo Djalma Lorenzini, do Espaço Vive Paisagismo, do pastor Getúlio, que toda semana manda aquela palavra bonita. E nós contamos com a sua presença na próxima semana. Um forte abraço e até lá.